Bom dia, a paz do Senhor a todos vocês da Igreja de Genópolis. Não vejo a hora de nos reunirmos na igreja, podemos ver cada um de vocês de perto e juntos compartilharmos, louvarmos e adorarmos a este Deus que é digno de toda honra e glória. Amém? Como é culto de Santa Ceia, após a ministração da Palavra de Deus, estaremos celebrando a Santa Ceia, consagrando o pão e o cálice. Então separe esses elementos para serem consagrados e juntos participarmos da celebração. Agora convido você a abrir a sua Bíblia para junto lermos o texto que se encontra no livro de Atos, capítulo 2, versículos 1 a 4, que diz: Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas, como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Esses versículos falam sobre a descida do Espírito Santo. Vale lembrar que o Espírito Santo já estava operando antes do Pentecostes e havia se mostrado ativo na criação, na história do Antigo Testamento e na vida e ministério de Jesus. Duas coisas, porém, não seriam mais as mesmas. A primeira, o Espírito passaria a habitar nas pessoas, não apenas a vir sobre elas. E segundo, a sua presença seria permanente, não apenas temporária. O Espírito Santo não poderia ter vindo antes, pois era essencial que Jesus morresse, ressuscitasse e voltasse ao céu, a fim de que o Espírito fosse concedido. Convém lembrar a sequência do calendário judaico, conforme citado em Levítico 23, que é Páscoa, Primícias e Pentecostes. A vinda do Espírito foi acompanhada de 3 sinais maravilhosos: o som de um forte vento, línguas de fogo e os cristãos louvando a Deus em várias línguas. Mas nesta manhã eu gostaria de destacar neste texto lido a expressão de repente. E o que significa a expressão de repente? A expressão de repente é poucas vezes encontrada na Bíblia. Através da revista Almeida Revista Corrigida, nós encontramos apenas 19 versículos que contam a expressão de repente. Porém, além de estar nestes 19 versículos, vemos Deus agir de uma forma surpreendente em toda a Bíblia. De repente é uma expressão temporal da língua portuguesa que significa subitamente, repentinamente, de súbito, de imediato. Isto é caracterizado quando acontece algo inesperadamente ou de forma brusca e veloz. Quando ocorre um fato de repente, é porque ele não era esperado, é tido como uma surpresa. Nesta vida, muitas vezes somos surpreendidos, às vezes com coisas agradáveis e outras vezes com coisas desagradáveis. Mas são fatos que não temos como evitar ou fugir deles. Porém, de uma coisa devemos ter certeza: de que Deus está no controle de tudo e que todas as coisas vão contribuir para o nosso bem. E o que é o de repente de Deus? O de repente de Deus é a forma de Ele agir de maneira inesperada. Quando muitas vezes pensamos que tudo está perdido, Deus entra em ação e nos surpreende. É preciso entender que o tempo de Deus não é o nosso tempo. Ele nos surpreende sempre, porque Ele gosta de agir de repente. As respostas das nossas orações
geralmente não são atendidas quando e como queremos, e sim quando Deus quer. A palavra de Deus nos diz em Isaías capítulo 58, versos 8 e 9, que diz: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Deus é mistério, Ele vai te surpreender com o seu de repente. Amém? O de repente de Deus pode agir em várias situações e circunstâncias. Mas eu gostaria de salientar dois de repentes de Deus. O de repente de Deus como promessa e o de repente de Deus como providência. E eu quero declarar isso como uma palavra profética sobre a tua vida. Em Atos capítulo 2, versos 1 e 2, nos diz: cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. De repente, uma promessa cumprida. Os discípulos estavam aguardando o cumprimento da promessa em oração e súplicas. Jesus decidiu surpreender, e foi exatamente no dia de Pentecostes que o Espírito Santo desceu de repente sobre quase 120 pessoas, dando a entender que mais de 380 saíram do lugar da promessa. Quero te deixar um recado. Diante desta de repente, que é uma promessa da parte de Deus, quem fica no lugar da promessa é surpreendido por Deus e recebe a vitória. Então, não saia do teu lugar. Deus vai agir de repente, depressa, na sua vida. Em Atos capítulo 16, verso 25 e 26, nos diz: perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. De repente, uma providência, um livramento. Quem faz a obra de Deus nunca é envergonhado. Deus age de forma inesperada para dar o livramento aos seus servos. Paulo e Silas não reclamaram, nem se lamentou da situação, mas oravam e cantavam louvores a Deus. E de repente, a providência chegou. Deus agiu de forma surpreendente e libertou Paulo e Silas da prisão. Quero te deixar mais um recado para a tua vida. Não adianta murmurar, nem reclamar da situação. Faça como Paulo e Silas. Cante e ore, e Deus fará de repente, uma providência, livramento na sua vida. E para concluir, de repente, Deus vai pelejar por todas as suas guerras, derrotar todos os seus inimigos e entregar a vitória em tuas mãos. Creia, de repente, Deus vai salvar a tua família, vai salvar os teus vizinhos, vai trazer de volta os desviados, vai curar os enfermos, libertar os viciados e todos os oprimidos do diabo. Sabem por quê? Porque em Lucas capítulo 1, verso 37 diz: porque para Deus nada é impossível. Mas cuidado, porque o de repente de Deus pode sentenciar você por estar brincando de ser cristão, brincando de ser obreiro e brincando de ser
adorador. Então preste atenção. Deus age em nossas vidas com o seu de repente. Não porque estamos aguardando ou esperando, mas porque nós cremos no seu agir, no seu mover e no seu poder, porque ele age de forma inesperada. Quando você menos espera, Deus estará fazendo um de repente, de um cumprimento de uma promessa sobre a tua vida, ou então providenciando um grande livramento, para que você não sofra e não ande mais sobre as garras do inimigo. Feche os teus olhos, que nós estaremos orando neste momento. Senhor Deus e eterno Pai, nós te louvamos, te agradecemos e te bendizemos, porque por muitas vezes não entendemos a forma do seu agir e do seu trabalhar. Nós queremos sempre que as coisas aconteçam no nosso tempo e não no seu tempo. Mas ajuda-nos, ó Deus, a entendermos o teu de repente, porque o teu de repente vem de uma forma tão inesperada para suprir a toda e qualquer necessidade de nossas vidas e nos ajudar a sermos livres das garras do inimigo. Deus, nós assim colocamos diante de ti as nossas vidas, os nossos familiares e a nossa igreja, para que o Senhor venha agir de uma forma de repente sobre nós e este milagre aconteça como cumprimento da tua palavra. Que o de repente de Deus alcance agora a cada vida que nos ouve, ó Deus, e que o teu milagre assim aconteça sobre cada uma delas, em nome de Jesus e para a glória do teu nome. Amém. Louvado seja Deus. Amém? Glórias a Deus por mais este dia. E hoje, como é culto de Santa Ceia, é culto onde nós estaremos celebrando a Santa Ceia do Senhor, eu convido você a abrir as suas Bíblias na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versos 23 a 29. E eu convido você também, que desde já você possa separar os elementos que simbolizam o corpo e o sangue do Senhor. Amém? Vamos ler o texto que se encontra em primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, verso 23 a 29. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice do Senhor, do seu sangue, tomou o cálice do Senhor, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que beberdes em memória de mim, beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Como nós sempre dizemos, a Santa Ceia representa o sacrifício de Jesus por nós na cruz. E os símbolos da ceia do Senhor são o pão e o cálice. O pão simboliza seu corpo que foi quebrado por nós. O cálice, seu sangue, que seria vertido pelo perdão dos pecados. Quando você come e bebe o pão e bebe o vinho, você mostra ao mundo que Cristo morreu por você. O sacrifício de Jesus pagou o preço por seus pecados e agora ele vive dentro de você. Simbolicamente, é como se você tivesse morrido na cruz e ressuscitado com Jesus. Nós podemos ver dos versos 23 a 26 que o apóstolo Paulo parte da instrução deixada pelo próprio Senhor
para regular a prática da ceia. Porém, dos versos 27 a 29, o apóstolo Paulo conduz os crentes a uma reflexão sobre a postura correta dos crentes concernente ao ato. O verso 27 vai nos mostrar a cumplicidade da morte de Cristo, que diz: portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Neste ponto, o apóstolo Paulo adverte os crentes quanto a terem uma boa consciência diante de Deus. Porque uma pessoa que vive na prática do pecado e ousa participar da mesa santa do Senhor é assintoso, ou seja, mal intencionado no seu ato. Isto é, como é possível alguém celebrar um ato tão santo e tão sério se estiver em desacordo com ele por meio dos seus atos e pecados? Presta bem atenção. A cumplicidade da morte em Cristo Jesus. O verso de número 28 nos fala de uma necessidade de um autoexame. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. O autoexame é uma lavagem de alma que traz paz ao coração e certamente saúde para o corpo. O apóstolo Paulo teme que os crentes se aproximem da mesa do Senhor sem apresentarem a devida condição espiritual para isso. Com a ajuda do Espírito Santo, o crente pode não apenas encarar os pecados mais recentes, como se lembrar de algumas pendências, tanto com Deus como com pessoas, e buscar o perdão e o zeramento da situação. Nesse momento, vamos fazer um autoexame. E se houver pecados, confessemos a Deus, nos arrependendo e alcançando o seu perdão. Você que é batizado, não deixe de participar da ceia. Arrependa-se e alcance a misericórdia de Deus. Se você não participar, mostra que você não quer deixar o pecado, porque está gostando dele. Cuidado, nós não sabemos se teremos outra oportunidade na vida. Feche os seus olhos. Vamos confessar a Deus os nossos pecados e nos arrepender de cada um deles. Senhor Deus e eterno Pai, é diante da Tua presença e seguindo os ensinos da Tua palavra, nós agora fazemos um autoexame, ó Deus, e colocando, Deus, tudo aquilo que transgredimos a Tua lei, a Tua palavra e entristecemos o Teu Espírito. Quando magoamos as pessoas, quando ferimos pessoas e quando entristecemos a Ti, ó Pai. Perdoa, Deus, pelo que falamos, pelo que ouvimos, pelo que vemos, ou muitas vezes agimos de forma errada, ó Deus. Perdoa-nos por isso, ó Pai. Eu reconheço diante de Ti as minhas faltas, os meus erros e os meus pecados, ó Pai. E diante de Ti eu os confesso, ó Pai, reconhecendo em Ti toda glória, todo poder e toda autoridade. E que o Senhor possa, através da minha confissão e do meu arrependimento, que o Senhor possa trazer perdão sobre a minha vida. Que a bênção de Deus alcance a cada um que abriu seus lábios e abriu seu coração através de um autoexame, colocando diante do Teu altar tudo aquilo, ó Deus, que transgredimos a Tua palavra. Obrigado por esta grande oportunidade de restaurarmos a nossa comunhão contigo e de buscarmos novamente, ó Pai, a Tua presença junto a nós. É o que eu te peço e já te agradeço, em nome de Jesus. Amém. E o verso de número 29 nos ensina sobre o discernimento do corpo. E o texto do versículo 29 diz: porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. A banalização é uma das características mais acentuadas do tempo em que estamos vivendo.
uma vez que os valores morais se distanciam cada dia mais dos valores estabelecidos por Deus. Agora eu gostaria que você separasse os elementos, o pão e o cálice, para que juntos nós possamos participar da Santa Ceia do Senhor. Amém? Segure o pedaço de pão, para que juntos possamos consagrar. Senhor Deus e eterno Pai, é diante, ó Deus, da tua presença que nós colocamos agora este elemento que simboliza o teu corpo, para que através dele, ao comermos, ó Deus, venha fortalecer a cada parte de nós, o corpo, ó Deus, ajudando-nos, ó Deus, a caminharmos na tua caminhada, ó Deus, junto a ti, para nos fortalecer, para nos guiar, nunca esmorecermos e nem desanimarmos, mas continuarmos a buscar cada dia mais a vida eterna ao teu lado, ó Pai. Por isso, ó Deus, venha, ó Pai, com a tua bênção e unção, consagrar este elemento que simboliza o teu corpo, e para que ele assim nos fortaleça a cada dia da nossa vida, em nome de Jesus e para a glória do teu nome. Amém. E tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Podem comer. Amém, Jesus. Agora eu gostaria que você segurasse o seu cálice, para que juntos pudéssemos consagrar o suco. Senhor Deus e Pai, é diante, ó Deus, da tua presença, que nós agora apresentamos este cálice com este suco. Ó Pai, para que o Senhor venha consagrar, e através dele, ó Deus, venha perdoar a cada um dos nossos pecados, trazendo, ó Deus, consagração sobre a nossa vida, Pai. E que em nome de Jesus, este cálice, este suco, Pai, possam nos ajudar a mantermos, ó Deus, nos teus santos e benditos caminhos, nos ajudando a vencer a toda e qualquer luta, porque não estaremos mais sós, mas sim o Senhor estará junto a nós a todo tempo e a todo instante. Consagra, Deus, este elemento e ajuda-nos, ó Deus, a não mais pecarmos, mas andarmos a cada dia mais e mais em teus caminhos. Semelhantemente, também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Amém? Podem beber. Amém? Feche os seus olhos, vamos agradecer a Deus por este grande privilégio de nós participarmos de uma mesa de amor, uma mesa de vitória e uma mesa de fé. Não deixe nunca Deus sair da tua vida, mas busque-o cada dia mais, para que Ele possa fazer uma grande morada sobre a tua vida. Senhor Deus e Pai, eu te louvo, te agradeço e te bendigo por mais esta grande oportunidade e privilégio que o Senhor nos dá de participarmos da tua santa ceia. Que o Senhor, ó Deus, possa nos manter cada dia mais fortes fisicamente para continuarmos nos teus caminhos. E que, Pai, possamos também buscarmos cada dia mais consagração e santidade sobre nós, para que através desta graça, Pai, possamos renovar a cada dia e a cada instante a comunhão que temos contigo, ó Pai, para que juntos, não mais a sós, nós possamos vencer a toda e qualquer dificuldade que o inimigo procura lançar sobre as nossas vidas. Obrigado por este grande momento, obrigado por esta grande oportunidade, e que a bênção de Deus nos concede e nos mantenha por mais um período, até que havemos de tomar novamente a ceia do Senhor.
Que a bênção do Senhor assim nos cubra e nos guarde. É o que eu te peço e já te agradeço, em nome de Jesus e para a glória do teu nome. Amém. Louvado seja Deus. Amém? Vamos orar agora juntos a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha ao teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a todos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo estejam presentes em nossas vidas, hoje e para todos sempre. Amém. Tenha um domingo abençoadíssimo na presença do Senhor. Saudades de todos. Amo vocês. Até muito breve e um beijo no coração. Deus abençoe.